Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Se você não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like, o comentário. Isso é importante para nós termos um retorno de como você está recebendo esses vídeos. Como vencer as oposições à obra de Deus é o tema da lição de número 9, dando continuidade ao nosso estudo sobre os princípios divinos em tempos de crise, baseado na reconstrução da cidade de Jerusalém no período pós-exílico. O texto que está baseado na nossa lição é Neemias capítulo 4. Quais são os objetivos desta lição? O objetivo geral é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Os objetivos específicos são ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente e destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Bem, inicialmente vamos atentar para o texto bíblico de Neemias no capítulo 4. Aqui em Neemias no capítulo 4 nós temos a oposição que Neemias enfrentou, né? Neemias, ele ora e essa oração e planejamento acontece em meio à oposição. É interessante nós observarmos aqui no capítulo 4 como que o capítulo 4 é cheio de contrastes. Uma pessoa ridiculariza enquanto o outro ora. Um incrédulo humilha enquanto o fiel ele planeja. O incrédulo ameaça enquanto o crente é encorajado pelos seus líderes piedosos. Neste momento, a oposição, então, ela se intensifica contra Neemias, na reconstrução de Jerusalém. E aí nós observamos, então, nesse capítulo de número 4, o texto diz no capítulo 4, versículo 1, vamos remeter ao texto: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes esses fracos judeus? Permite-se-lhes só isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Observe claramente aí a oposição que Neemias enfrentou. Bem, certamente essa questão relacionada à oposição, né, que aconteceu aqui, você pode observar no texto que foi muito clara a oposição, especialmente as palavras de Tobias, né? O que fez com que esses líderes estivessem tão irados dessa forma, né? Certamente eles tinham uma posição de prestígio ali na Jerusalém daquele período, né? E certamente foi isso então que fez com que eles tivessem um certo visão de que o prestígio deles estava acabando, estava terminando, né? Certamente foi isso que estava acontecendo com os líderes que estavam enfrentando, né? Que estavam se opondo à reconstrução dos muros naquele momento. O Tobias, por exemplo, ele era um amonita. Ele se juntou com Sambalate, né, horonita, e começou então a fazer a oposição. Certamente ele tinha muitos interesses particulares envolvidos nisso. Certamente ele ocupava uma certa posição de liderança ali, né? E os interesses particulares dele, ele viu que estavam sendo então minados, estavam sendo prejudicados. É quando então ele começa um trabalho de insinuação. Esse trabalho de ataque, ele foi um trabalho de oposição muito forte, né, que eles fizeram contra a liderança de Neemias. É o que nós podemos observar então aqui no texto. Veja bem então que a oposição ela se
no versículo de número 7, ela se intensifica, né? No versículo de número 7, o texto diz: ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a trabalhar, a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Uma coisa digna de nota de nós observarmos é que a oposição, ela cresceu. Você pode observar no capítulo 2, o versículo 10 do mesmo livro, que a oposição lá, ela consistia de Sambalate e Tobias, capítulo 2, versículo 10. No entanto, no capítulo 2, o versículo 19, já acrescenta Gesem, o arábio. A oposição, ela cresce. Aqui no capítulo 4, versículo 7, nós observamos que agora inclui os arábios, os amonitas e também os asdoditas. Veja que no capítulo 4, versículo 7, os asdoditas, eles são acrescentados, né? O que eram os asdoditas? Os asdoditas eram os moradores da cidade de Asdod. Asdod era uma antiga cidade da Filístia. Ou seja, aqui então no capítulo 4, versículo 7, nós vemos então Tobias, nós vemos Gesem, nós vemos os asdoditas. Ou seja, nós vemos também Sambalate, né? A oposição então vinha de todas as áreas. Sambalate era do norte, os árabes eram do sul, os asmonitas eram do leste e os asdoditas eram do oeste. Ou seja, a oposição contra Neemias estava agora orquestrada de todas as direções, né? Os corações deles, o texto diz, claro, que estavam irados. Eles viram então que as brechas dos muros estavam sendo fechadas, né? À medida em que eles viam a obra progredindo, o ódio deles aumentava, ou seja, a progressão do ódio deles estava relacionado à progressão também da obra, né? Eles ficaram, portanto, irados, eles ficavam, portanto, certamente vendo os seus interesses indo embora. Então aqui nós temos neste momento a oposição. Bem, o texto então revela essa oposição dos adversários, e uma das coisas que você pode observar nesse texto, ainda no versículo de número 2, no versículo de número 3, o texto diz que eles chegaram a dizer que ainda que vocês edifiquem o muro, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Vejam que eles estavam sendo bem irônicos, sarcásticos, com zombaria, e nós observamos então aí a oração de Neemias. Nós podemos observar a oração de Neemias. O texto diz: não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, né? Bem, nós observamos então aqui, e também a partir do versículo de número 9, o texto registra sobre a oração de Neemias: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles à noite. Então você pode observar aqui que Neemias, neste momento, ele ora. Isso é interessante, né? Enquanto havia oposição à construção dos muros, Neemias estava orando. Nós vemos aí a oração então de Neemias. Veja que essa oração de Neemias, aí no versículo 4 até o versículo 6, Neemias ele ora pedindo que Deus batalhasse por eles. Neemias ele não negou os seus sentimentos. Os sentimentos de Neemias ficou claro aí na oração. Claro que essa oração, para aqueles que são leitores da Bíblia, você observa que a oração de Neemias aí dos versículos 4 a 6, ela se enquadra muito com as orações imprecatórias dos Salmos, né? Os chamados Salmos imprecatórios. Elas se assemelham muito aos Salmos imprecatórios, aquele em que se ora pedindo que Deus haja em relação ao seu inimigo.
Mas nós devemos entender, neste momento, que esta oração de Neemias, ela não é uma oração prescritiva, ela é uma oração dentro daquele contexto histórico da história da redenção, que se alinha muito com os objetivos também dos salmos imprecatórios. Então, a oração de Neemias, nesse caso aqui, ela é descritiva, mas não é prescritiva, ou seja, ela não está prescrevendo um modelo, portanto, de oração. Como seguidores de Cristo, nós não somos autorizados, à luz do Novo Testamento, de fazer oração com este conteúdo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 44 a 45. Bem, outro ponto que nós podemos observar aqui nesse momento, os versículos 4 a 6, é o valor da oração. Veja que para realizarmos a obra de Deus, nós precisamos da oração, mas precisamos também do planejamento, né? Neemias era um líder piedoso, Neemias era um líder de oração, mas a oração não prescindia do trabalho e da preparação, das atividades. É isso que nós observamos, por exemplo, do versículo 9 até o versículo de número 11. Especialmente o versículo 9 diz: nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, veja no versículo 9 que Neemias orou, ele tinha piedade, oramos ao nosso Deus, mas ele disse: como proteção pusemos guarda contra eles. Ou seja, a oração não substituiu a preparação. Neemias, ele sabia combinar o celestial com o terreno. Neemias sabia conciliar o elemento espiritual, a oração, com o elemento terreno, colocar guarda na porta ou naquele lugar contra eles de dia e de noite como proteção. Ou seja, Neemias então enfrentava a oposição com oração, mas também com prática, com ação. Ele se organizou. Bem, neste momento, o versículo de número 10 diz que revela a partir do versículo 10 que eles enfrentaram outro tipo de obstáculo. Observe bem o versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então veja aqui no versículo 9 até o versículo de número 11, que eles enfrentaram agora um obstáculo interno. Estavam enfrentando o obstáculo externo, Tobias, Sambalate, Gesem, os Asdoditas, mas agora eles estão enfrentando um inimigo interno. Esse inimigo interno era exatamente o desânimo. Talvez seja um inimigo mais difícil, né, de combater. O desânimo, nós observamos aí no versículo de número 10 que nós lemos, o texto diz: desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, nós não podemos edificar o muro. Vejam bem que estas expressões mostram que eles estavam desanimados, né? Eles queriam dizer: olha, os monturos são muitos, as nossas forças já desfalecem, nós não temos condições de edificar este muro, o trabalho é grande demais, a tarefa é enorme demais para nós realizarmos, de forma então que isso se tornou um obstáculo então interno, né? Então veja o obstáculo externo e o obstáculo também interno, né? Nós podemos então identificar, e é interessante que o professor comente acerca disso aí nesse momento então do texto. O que foi que Neemias fez? Olha bem a partir do versículo 12, o texto diz: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos por detrás do muro com suas espadas. Veja, neste momento a oposição ela cresce, ela se intensifica, e agora eles planejam então um ataque na cidade de Jerusalém. É claro que esse ataque ele não tinha as feições oficiais, mas você pode observar que eles planejam esse ataque, né? Eles se unem, as nações, para
apresentar este ataque contra Neemias, né? O texto diz claramente aí, inclusive fala de pessoas que estavam se unindo, né, para fazer este ataque. E é nesse momento então, no final do versículo 12, diz: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. O que Neemias faz? No versículo 13 o texto diz: então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias, quando fica sabendo do ataque que está sendo planejado, Neemias então, ele comandando o povo, ele organiza o povo, ele faz algo também que é muito importante, ele instrui o povo a animar. As expressões que aparecem aí: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, lembrai-vos do Senhor. É interessante nós observarmos que essas expressões aqui de Neemias, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, são expressões que aparecem também lá no livro de Deuteronômio 8:18, ou seja, a reconstrução de Jerusalém, ela se assemelha em alguns pontos, com os textos lá do livro de Deuteronômio, durante o período em que Israel peregrinava no deserto e queria conquistar a terra. Naquele momento, Moisés então estimula o povo a animar, a se fortalecer, a confiar no Senhor, ou seja, foi um refrão de encorajamento. Esse refrão de encorajamento também aparece no livro então de Josué. Um outro detalhezinho que nós podemos observar no versículo 18, né? Porém, antes do versículo 18, olha a sequência do texto, no versículo de número 15, quando os inimigos ouviram isso, o texto diz que, versículo 15, sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças e escudos. Olha bem o versículo de número 18: os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. Os que tocavam a trombeta estavam junto de mim. Observe bem essa expressão: os que tocavam a trombeta. O tocar a trombeta aqui era usada para soar alarme. A trombeta era utilizada para soar o alarme em casos de perigo ou para chamar os soldados para a batalha. Então, Neemias, ele sempre mantinha um tocador de trombeta ao seu lado, para que o alarme pudesse então ser soado imediatamente diante de um ataque, diante de uma situação que colocava em risco a vida do povo. Então ele colocou alguém com uma trombeta ali próximo a ele, e essa pessoa então, qualquer dificuldade, qualquer ameaça, eles então tocavam a trombeta e dispunham o povo então para a batalha. O que a gente pode observar aqui em Neemias? A diligência de Neemias, né? A diligência então de Neemias, ela se torna muito claro aqui nesse texto, né? Bem, então aqui a oposição à obra de Deus. Bem, esse é os fatos do texto em si. Agora nós remetendo então ao comentário da revista. O comentário da revista, ele faz várias aplicações, né, nessa lição. Primeiramente, ele faz uma aplicação em relação às oposições que nós enfrentamos, tanto espiritual como também na obra de Deus. Então, na primeira parte, o comentarista comenta qual a procedência dos ataques. Ele mostra no texto que a verdadeira procedência desses ataques, ela é maligna, né? Sempre foi. Os ataques que nós recebemos, tanto pessoalmente quanto em relação à obra de Deus, elas são de procedência maligna.
É este quadro que o apóstolo Paulo pinta na carta aos Efésios, a partir do capítulo 6 e o versículo 10. O apóstolo Paulo, nesse texto do Novo Testamento, ele pinta o quadro da vida cristã como uma batalha, como uma luta, como uma guerra. E dentro desse aspecto nós devemos também ver as oposições então que nós enfrentamos. A nossa luta, disse Paulo, não é contra a carne, não é contra o sangue, ela é contra um inimigo invisível, e por isso nós também precisamos de armas, espirituais também para lutar contra este inimigo. O quadro e a visão da vida cristã como uma guerra, como um combate, como uma luta, ela aparece em vários momentos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em vários momentos na sua epístola, ele pinta o quadro da vida cristã e das atividades ministeriais como uma guerra que nós estamos. Milita a boa milícia da fé, 1 Timóteo 6 e o versículo de número 12. E 2 Coríntios 10, 4, Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A segunda parte do comentário: o inimigo procura atingir a nossa fé. De que forma o inimigo procurou atacar Neemias? Utilizando várias armas. O autor da revista, ele comenta algumas dessas armas. Ele utilizou o desprezo. O que fazem esses fracos judeus? Neemias 4:2. Às vezes Satanás utiliza isso, o desprezo. Ele também utilizou o escárnio, eles zombaram, o escárnio, chegaram a dizer que se uma raposa pulasse naquele muro, iria destruir os muros. Vejam bem, o escárnio, a zombaria, Muitas vezes também o inimigo e a oposição que nós enfrentamos na obra de Deus também acontece dessa forma. E também utilizou boatos e mentiras, calúnias. Neemias 2,19, Neemias capítulo 6, versículos 5 e 6. Os inimigos começaram a espalhar boatos, dizendo que eles estavam reconstruindo uma fortaleza, Ou seja, era para amedrontar, era para exatamente se opor àquela construção. Também utilizaram de astúcia. Uma certa feita planejaram algo contra Neemias, convidaram Neemias, e Neemias não foi. Neemias capítulo 6 e o versículo 3, Eles convidaram os judeus para se reunir nas aldeias, mandaram convite para Neemias, mas Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não poderei descer. Ou seja, eles utilizaram a arma da astúcia. E eles utilizaram também a arma da ameaça. Eles planejaram então invadir a cidade, ameaçaram guerrear contra eles, fazerem uma coalizão, unirem vários grupos e irem numa batalha, num conflito contra Jerusalém, uma guerra contra Jerusalém, que foi o que Neemias fez. Neemias 4:9, ele orou a Deus e pôs guarda contra eles, é o que o texto diz. Ou seja, usaram também as ameaças. Então, quais foram as armas que eles utilizaram para enfrentar Neemias? Usaram o desprezo, usaram o escárnio, boatos, mentiras, astúcia, ameaças. Essas têm sido sempre as ameaças que o inimigo ele tem utilizado e ao longo da história e nos dias também atuais, em relação àqueles que fazem a obra de Deus. Então, você está fazendo a obra de Deus? Você está fazendo o trabalho de Deus, seja em que área for do serviço cristão, seja na liderança de um grupo, de uma igreja, de uma classe de escola bíblica dominical, seja lá o trabalho que for na obra de Deus, o serviço cristão. Saiba que você vai enfrentar oposição e os ingredientes podem ser os mesmos. Satanás utiliza esses mesmos: o desprezo, o escárnio, os boatos, as mentiras, as ameaças, a astúcia, o desencorajamento. Nós devemos estar atentos que as velhas armas que o inimigo utiliza, elas continuam sendo utilizadas nos dias de hoje. E na terceira parte, o comentarista comenta qual o segredo da vitória de Neemias e os judeus. Eles venceram porque tinham a certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias 2:20, o Deus do céu que nos fez prosperar. Uma coisa muito clara em Neemias ele estava consciente de que ele estava dentro dos planos e da vontade de Deus. Neemias tinha consciência de que ele tinha sido chamado, vocacionado para fazer aquela tarefa.
A consciência de que nós fomos chamados e vocacionados, ela nos qualifica muito para nós vencermos, lutarmos e vencermos toda a oposição que nós enfrentamos. Em segundo lugar, além da consciência do chamado, do trabalho, ele também utilizou um elemento muito importante, um segredo muito importante, que foi a oração. Neemias, em todas as circunstâncias, Neemias orava. Neemias era um líder que utilizava muito a prática da oração. Esse foi um dos segredos também de Neemias, a prática da oração. Em todas as circunstâncias, diante da oposição, ele orava. Os inimigos trabalhando contra ele, os inimigos espalhando boatos, calúnia, mentira, desprezo, escárnio, ameaça, e Neemias orando. Veja a piedade então de Neemias. Bem, e aí o Espírito então agiu e concedeu a vitória, para Neemias, através da persistência, através da oração, através da consciência que ele estava dentro dos planos e da vontade de Deus. Bem, então esta é a nossa lição, a lição de número 9. Como vencer as oposições na obra de Deus. Prezado professor, certamente algumas pessoas na sua classe ocupam a função de líderes cristãos, seja em que instância for da liderança cristã, e estão enfrentando oposição. Que você possa aplicar esta lição especificamente nesse momento, relacionando com as questões práticas e as oposições que os líderes cristãos enfrentam na realização da obra de Deus, mostrando que acima de tudo está por trás disso Satanás, que é o opositor da obra de Deus. Que você possa então relacionar isso com as questões práticas, que você possa confirmar tudo o que você diz com o texto de Neemias 4. É importante ir sempre mostrando na Bíblia o texto de Neemias 4, à medida que você vai fazendo a exposição, o comentário, mostrar no texto bíblico Neemias capítulo 4, para que eles possam então acompanhar e assim tomar mais familiaridade com o texto bíblico. Como vencer as oposições à obra de Deus. Esta foi então a nossa lição de número 9. Que você possa regar tudo com oração e não perder essa oportunidade singular de destacar essas verdades da palavra de Deus do Israel pós-exílico para a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Portanto, que Deus o abençoe. E a nossa oração é que essa aula venha alcançar êxito, sucesso, o objetivo venha a ser alcançado. E até a nossa próxima lição.